Fernandes e Jumance Mochito. O duplo assassinato aconteceu no passado dia 25 de outubro. Os acusados contaram na primeira pessoa como a ação foi realizada. As várias operações realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal em colaboração com outras forças permitiram a detenção deste grupo de meliantes envolvidos no assassinato de Beatriz Fernandes e Jumance Mochito. São 4 de nacionalidade congolesa e um angolano. Eles contam que para a concretização do assalto simularam um acidente com a viatura em que seguiam Beatriz e Jumance. O nosso motorista desceu. O motorista do Prado desceu, começaram a conversar e aí desceu o mais velho, que é o Guelor, desceu o Adigoná, o Ambrósio, o Bobeira, todos desceram. Eu fiquei no carro com o motorista, como falei. Colocaram o motorista do Prado, lhe puseram dentro do carro, do Prado mesmo, e o Adigoná passou no volante. Fizemos o contorno até ao Zango 3, acho que é Zango 3. Até ao Zango 3, lá encostamos, ele pediu os multicaixas da senhora, a senhora deu os multicaixas com os códigos. Saímos daí de seguida, fizemos o contorno, saímos do ângulo 3, temos a via expressa, fizemos o contorno e fomos até o Banco Bico, o mais velho desceu, consultou os cartões, os códigos que eram reais e tirou 50 mil de cada cartão, tirou os valores, daí saímos de lá e saímos de lá em direção ao 30 aí, não conseguimos muita área. Só que nessa o RAV4 que estava andando conosco estragou. Tivemos que descer nós do RAV4 e subimos no Prado. E subimos no Prado, fomos, também não conseguimos bater a localidade. Quem estava a indicar o caminho, eu digo não. Nós estamos aí a caminhar até... Entramos, fizemos uma curva, entramos numa quinta, mas é uma mata mesmo. É uma mata, mas tem um pequeno bairro também aí arredores. E chegamos até lá, sentamos. E aí como tinham comprado droga, começaram a fumar sua droga. E eu como não consumo, fiquei de lado, tinha uma garrafa de champanhe que eu estava a beber. E fiquei aí. Houve complicação primeiro, entre o Ambrósio e o mais velho. Acho que estavam a decidir se matassem ou não matassem. Enquanto eles estavam no carro a consumir a droga, aí o Fali e o Bobeira tiraram a senhora do carro, deslocaram com ele um pouco mais em frente, deixaram o carro, acho que mais ou menos posso dizer 50 metros. A viatura ficou aí, os manos mais à frente e começaram a violentar a senhora. Eu estava um pouquinho afastado, me chamaram, me chamaram para o mestre aqui. Mestre aqui, estás aí, aqui. Eu também fui, também violentei a senhora. Então lá ficamos, depois o mais velho veio, tirou a senhora do nosso meio, onde nós estávamos, e levou um pouquinho mais em frente. E mandou descer o motorista, o jovem do carro, mandou descer e chamou o outro, que é o Ambrósio, que está no outro lado. E eu fiquei assim um pouco, mas onde eu estava de pé, eu conseguiria ver o que está acontecendo mais em frente. Mandaram a senhora ajoelhar, o jovem ajoelhar, o outro amigo meu, que é o Ambrósio, e aí ele fez um tiro, frontalmente, não sei se deu na cabeça ou no peito, frontalmente ao jovem. O mais velho fez também um tiro na senhora. Depois o Ambrósio manipulou, quis dar de novo o tiro, a arma encravou, manipulou de novo, fez um tiro mais no jovem, e o mais velho também fez mais um tiro na senhora, que eles fizeram 2 tiros cada. Até antes de serem detidos, o grupo dedicava-se ao roubo de viaturas para comercializar na República Democrática do Congo. Dias antes do duplo assassinato, estes supostos marginais praticaram ainda outras ações. O Serviço de Investigação Criminal recuperou ainda das mãos destes meliantes 4 viaturas de marcas e modelos diversos, uma arma de fogo e 3 telemóveis. O Serviço de Investigação Criminal esclareceu que o processo de investigação vai prosseguir e espera contar com a colaboração dos familiares. Por se tratar de um caso de interesse público e que chocou a sociedade, o Serviço de Investigação Criminal realizou esta conferência de imprensa para esclarecer este duplo homicídio. Com relação a este crime, nada nos indica, nada por enquanto nos dá qualquer indício de haver um mandante. Portanto, estamos diante de um crime, em princípio, de roubo,
com concorrência de homicídio. O roubo é apontado como o principal móvel do crime que vitimou mortalmente Beatriz Fernandes e Jumance Mochito. O móvel do crime, nesses casos, é o roubo. Para quê? Ele leva o indivíduo para um local protegido por eles, para evitar que a informação chegue aos familiares ou à polícia. Apoderam-se dos meios pessoais e principalmente no levantamento de algumas somas através do cartão multicaixa, e a partir daí geralmente abandonam a viatura e o proprietário. Portanto, nós estamos diante de um crime de roubo, no caso concreto, com sequências que vieram dar o homicídio. O diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal avançou que, apesar de existirem várias versões sobre este caso, desejam contar com a colaboração das duas famílias para esclarecer este crime. Até o momento, todas as versões que vêm sendo veiculadas não têm sustentação. E é muito normal, pela forma como os fatos ocorreram, criar-se essas versões. Para nós, Serviços de Investigação Criminal, quanto mais versões, melhor. Não vamos descurar e aqui aproveitar toda e qualquer informação que os populares, familiares tiverem, devem ser canalizadas a nós, tal como tem sido, e nós vamos dar o tratamento tal como estamos a dar. Mas, por enquanto, não há nada que nos indique que tenha havido um mandante neste crime. De acordo com o diretor provincial dos Serviços de Investigação Criminal, subcomissário Amaro Neto, os dados apresentados nesta conferência de imprensa são apenas provisórios. Daqui para frente, o SIC, em colaboração com a Polícia Nacional, vai continuar com as investigações no sentido de, nos próximos dias, trazer mais esclarecimentos sobre este caso. Com imagens de Gilson Garcia, Adilson Calazans, à TV Zimbo. E foi feita a reconstituição ao pormenor deste crime que chocou o país, de acordo com informações da polícia e os relatos dos próprios suspeitos. Com esta carrinha de marca Mitsubishi L200, que havia sido roubada dias antes, este grupo de marginais procedeu ao assalto desta viatura de marca RAV4. De seguida, dirigiram-se para a zona sul de Viana, nas proximidades do Hotel Novo Horizonte, onde trocavam ideias sobre qual seria a próxima ação. Daí seguiram para a vila de Viana, na conhecida zona dos Quatro Campos. Ao depararem-se com a viatura de marca Prado, onde estavam Beatriz Fernandes, Jumance Mochito e duas crianças, viram ali a oportunidade para praticar mais um assalto. Durante a perseguição, os miliantes simularam um embate na viatura em que seguiam Beatriz, Jumance e os meninos. Jumance decide encostar o carro para ver os danos causados pelo embate e chegar a um entendimento com o suposto condutor. Foi nesta altura que os miliantes entraram em ação. Esta ação aconteceu por volta das 20 horas do dia 25 de outubro do ano em curso, na via do Calemba 2. Deste ponto, os miliantes levaram as vítimas até a zona da Vida Pacífica, onde amarraram as mesmas e de seguida levantaram um valor de 100 mil kwanzas com os cartões multicaixas da jovem Beatriz. Com as vítimas amarradas, os miliantes fizeram uma paragem para abastecer a viatura e seguiram para o bairro Popular a fim de comprar droga. Depois de abusarem sexualmente da Beatriz, os miliantes fizeram 5 disparos.
De seguida, abandonaram os meninos nas imediações da Via Expressa. E a jornalista Tatiana Reis está junto de um dos familiares da ex-apresentadora Beatriz Fernandes. Tatiana, muito boa noite. Qual é a opinião dos familiares relativamente aos factos apresentados hoje? Tatiana? Muito boa noite. Estamos aqui em casa dos familiares da ex-apresentadora de televisão, Beatriz Fernandes, para as reações depois da apresentação dos supostos autores do assassinato de Beatriz Fernandes e Jumance Mochito. Comigo está uma das irmãs da vítima, a Suaila Fernandes. Nosso muito boa noite. Depois das declarações de hoje, a família está convencida? Não, nós não estamos convencidos, porque conforme as coisas aconteceram, conforme vimos a simulação, conforme meus sobrinhos disseram, os meus sobrinhos presenciaram tudo e na simulação, em momento algum, apresentou ou disseram que os meus sobrinhos estavam no ato que mataram a minha irmã. Mas as declarações dos supostos assassinos e até mesmo do SIC dizem que não há indícios de um mandante e que poderá tratar-se de um roubo motivado pela obtenção da viatura. Não acreditamos, não é possível. Porque que eles já fizeram vários trabalhos e só a minha irmã é que foi morta e conforme foi morta. Não é possível. O último contacto com a minha irmã foi às 21 horas. E onde vimos na simulação, onde ela foi abordada, não é possível. Porque em momento ali não tinha como ela estar com um mochito. Não condiz com a verdade. Não. Então, qual foi, ou pelo menos neste momento, qual é o vosso pensamento em relação à motivação deste crime? Evo mandante, e com certeza esse mandante não pagou bem, porque não existe crime perfeito. Mas, conforme apresentou, é como se parecesse ser perfeito. Existe um mandante. Existe um mandante. Nós não aceitamos que não existe, porque não é normal, conforme eu perdi, conforme arrancaram a minha irmã de nós, principalmente dos filhos que presenciaram. O meu sobrinho disseram que viram a mãe a ser morta e a ser espancada. Nós vamos conversar agora com mais uma irmã da vítima, a senhora Maria Fernandes. Boa noite. Pergunto-lhe, antes destas declarações, a polícia ou o serviço de investigação teve algum contacto convosco? Não, nós vimos através da televisão. Nenhum momento assim que nos chamou e nos disse que iam apresentar os bandidos. E até agora nós apelamos à polícia, nós sabemos que a polícia aqui está a trabalhar e nós apelamos à polícia, que nós acreditamos que existe um mandante, que a polícia aperta bem esses bandidos, esses marginais, que têm um mandante. Ou eles foram muito bem pagos pelo não falar quem são os mandantes, mas atrás desses bandidos tem um mandante. Se eles nunca mataram ninguém, não poderia ser logo a minha irmã. Então eles tinham tudo para não matar a minha irmã, porque ela tinha 2 bebês a bordo e não podiam ter morto ela. Mas se mataram porque tinha algum mandante. Quantas vezes vocês foram ouvidos pela polícia? Algumas vezes. Pode precisar mais ou menos quantas vezes? A Suaila é que mais foi chamada a polícia, mas para aí umas 6, 7 vezes. O diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal continua a pedir a colaboração dos familiares. Vocês têm ainda alguns dados que podem fornecer à polícia que possa ajudar no esclarecimento deste caso? Alguns dados que temos visto nas redes sociais, algumas coisas que batem, certo, saiu algumas notícias no Clube Capa, que algumas coisas condizem a verdade, que nós fomos lá sim, que explicamos, mas tem um mandante, existe um mandante. E nós, familiares, não estamos de acordo, não concordamos com isso que passou na televisão hoje, nós não acreditamos, mas nós temos a certeza que existe um mandante.
Eu vou continuar aqui a conversar com mais um familiar de Beatriz Fernandes, Amando Fernandes, também irmão da vítima. Há versões que, segundo a polícia, não fazem sentido, não têm qualquer fundamento. Não tem, porque do jeito que ocorreu este crime, não tem como não ter mandante. Não tem como mesmo. Nós não vamos acreditar nisso. Mas eu acredito no trabalho da Polícia Nacional, creio em Deus e sei que a justiça será feita e este mandante vai aparecer. Tarde ou cedo, este mandante vai aparecer. É só a polícia continuar com este trabalho, que eu acredito, não desistir, eu acredito na polícia. Tenho certeza, tenho fé que tudo vai se esclarecer. Ou seja, vocês continuam a clamar por justiça? Continuamos sim a clamar por justiça. Tem que ser feita a justiça, porque não é normal. Todo mundo sabe disso, todo mundo viu. Essa simulação não nos convence em nada, não tem nada a ver. Não, sim. Era uma pessoa que não tinha inimizade, não tinha... Era amável, muito... Ela continua a ser carinhada até agora. Isso não acreditamos. Isso não condiz com a verdade. Eu peço a Deus todos os santos dias que esta pessoa vai aparecer. Vai mesmo, vai. Nós vamos mover céus e terra. Essa pessoa vai aparecer. São então as palavras dos familiares de Beatriz Fernandes, que continuam a clamar por justiça neste caso. Dizer que o óbito foi encerrado no passado sábado. Para já há 5 elementos detidos, um de nacionalidade angolana e 5 congoleses. Nossa parte é tudo. Laurinda, boa noite. Continuação de um bom jornal. Boa noite, Tatiana. Aqui a opinião de alguns familiares de Beatriz Fernandes e também fomos ouvir alguns cidadãos aqui em Luanda. Falaram a nossa reportagem sobre o que ouviram hoje, a declaração dos supostos marginais. A informação ouvi também no Facebook e disseram que só queriam levar o Land Cruiser, não queriam levar ao matar a Beatriz. Nesse caso, qualquer que seja a intervenção, alguém quando comete mesmo tem que sofrer as consequências. Eles mataram, levaram um carro, mataram também. E qualquer que seja caso, devem responder por tribunal. E não podemos levar a tentar analisar os fatos, porque eles levaram a vida de alguém que não tem direito a tirar a vida, tiraram, e tem que responder. Vendo de como eles fizeram a coisa, acredito que tem mais coisas por detrás e que isso deve ser bem averiguado pelas autoridades. Se fosse só um assalto, eu acho que eles pegariam só o carro e levavam. Mas como chegaram até o ponto de violar a jornalista, primeiro, antes de violar, eu acho que bateram, né? Bateram, violaram. Acho que isso já estavam a perseguir mesmo. Foi mesmo um mandato aquilo. Aquilo não é assalto. Assalto não é assim. Pelo menos ferissem as pessoas, qualquer coisa assim. Aquilo não é assalto. Aquilo é algo planeado. Segundo os contos, os filhos também estavam naquele carro, não é? E os filhos não foram tocados. Então, eu penso que o ex teve mesmo a intenção de assassinar a Beatriz. No meu ponto de vista, acho que há mais alguma coisa, porque se por acaso fosse só para assaltarem a jovem, acredito que eles já haviam de assaltar e deixavam ela. Porque se fosse o caso, levavam a viatura, espancavam pelo menos, não é? E não faziam um assassinato. Se houve assassinato é porque eles queriam ou foram mandados para esse tipo de coisa. Não acredito que foi só por roubo da viatura e ação no momento, né, como eles fazem, não acredito. Foi o mesmo ajuste de conta. Notamos que os casos de delinquência agora no nosso país está muito abrangente, então penso que se aplicarem a justiça rigorosamente vai ajudar então a diminuir os casos de delinquência no nosso país. Por isso a polícia tem que trabalhar no sentido, ao fim de poder detectar quem causou a morte da senhora. E quanto ao assunto, vamos conversar aqui em estúdio com o sociólogo João Paulo Ganga. João Paulo Ganga, muito boa noite. Depois da declaração dos supostos marginais, a declaração do SIC e também a declaração dos familiares de uma das vítimas, qual é a análise que se pode fazer a todo este facto?
Olha, em primeiro lugar, dizer que a situação criminalística no nosso país já é preocupante. Portanto, este é um dado adquirido e é consensual em todos os setores da sociedade angolana. Ou seja, quer o sistema judicial, a polícia, os tribunais, o sistema prisional e o Ministério Público, todo mundo está de acordo que é preciso olhar para a criminalidade de outra maneira. É preciso ter uma nova abordagem no combate à criminalidade, porque ela tem vindo a crescer. Os assaltos em Luanda têm vindo a crescer, o sentimento de insegurança tem vindo a crescer, o medo das populações tem vindo a crescer. Há zonas, inclusive, em que as pessoas já não têm acesso em determinados horários porque os marginais dominam essas zonas. Portanto, estamos num problema que é gravíssimo. Quanto ao caso, em particular, da jovem que foi barbaramente assassinada e que abalou o país, é importante termos dois aspectos fundamentais. O primeiro é a questão do sentimento da família. É evidente que a família está muito abalada, como toda a sociedade angolana, e as emoções falam mais alto. Agora é importante que deixemos a investigação criminal e a polícia de investigação fazer o seu trabalho. E o trabalho da polícia é apurar os factos, saber se houve um mandante, se não houve um mandante, como é que ocorreu o crime, quem foram os intervenientes, quais são as provas materiais do crime. E neste momento, aquilo que a investigação está a vir a dizer é que parece não ter havido mandante. Ou seja, a investigação não está fechada, continua no processo de abertura, mas que não houve mandante. É evidente que isto leva a um choque muito grande, porque aparentemente todo mundo pensa que houve um mandante evidente devido à barbaridade que cometeu o crime, porque há elementos que não batem certo. Agora, a palavra final é de facto da investigação criminal. A investigação criminal é que tem os especialistas, é que tem as provas, é que tem as matérias, é que tem as evidências. Portanto, nós temos que fazer fé na nossa polícia. Você que diz que muitas destas informações que vão sendo passadas nas redes sociais e também de algumas pessoas que vão falando sobre o caso são infundadas. É verdade, é verdade. A investigação não casa com a versão popular. E é a investigação que tem que ser levada a sério. Eu sugeria à polícia, porque a polícia já tem neste momento um centro de apoio à vítima, que fizesse um trabalho em relação à família das vítimas, tanto o jovem como da jovem, no sentido de poder acompanhar, porque grande parte dessa emoção também é falta de acompanhamento psicológico, traumático, porque isto abala as famílias. É evidente que as famílias dificilmente vão aceitar que não haja uma relação entre o mandante e o crime. João Paulo Ganga, aqui um facto que a família fez questão de frisar, o facto de estarem hoje a ser praticamente surpreendidos, né, com esta informação da apresentação dos supostos marginais e também da reconstituição do caso. Dizem que não foram consultados para o efeito e tiveram pouca participação nesta mesma investigação. Pois, isso é normal. A investigação é do fórum estritamente policial. A família não participa na investigação criminal e, portanto, a polícia faz o seu trabalho com os instrumentos que tem, apurando os factos, tendo as evidências que tem. Portanto, a polícia está a fazer o seu trabalho e é preciso percebermos que na fase em que o país está a viver, há um escrutínio muito forte em relação às forças policiais. O país já não é o mesmo. Portanto, todos os aspectos que a polícia está a fazer, a polícia é escrutinada, é pressionada pela população, pelas redes sociais. Há todo um conjunto de elementos que fazem com que a polícia faça um trabalho mais sério, mais científico. E é preciso também enfatizar que hoje o trabalho pericial é eminentemente científico. A polícia não faz esse trabalho baseado nas emoções ou na vontade dos polícias. É feito com base na perícia, com base na cientificidade. Hoje nós temos aqui, ali perto do bairro Popular, o laboratório de criminalística que vai aferir as provas. A polícia tem instrumentos muito avançados. Portanto, penso que a polícia devia fazer agora um trabalho colateral de apoio à vítima, ou seja, a mãe, os pais, a família destas vítimas devia ser acompanhada, porque de facto a emoção é muito grande e é normal que assim seja. O crime é de facto... A família não aceita que, por exemplo, o roubo da viatura tenha sido o motivo principal por causa da forma bárbara como... É verdade. É uma situação muito difícil de explicar à família. Agora, nós todos temos que reconhecer
que aqueles que estão mais preparados para explicar o que é que se passou é de facto a investigação criminal. Portanto, só a polícia que tem competência, que tem faculdades para explicar à família e à sociedade aquilo que se passou. Portanto, eu continuava a sugerir à nossa polícia que pudesse orientar, pudesse levar a família a poder compreender o que é que se passou, como é que decorreram os procedimentos, porque esta emoção que é legítima, que é compreensível, porque não é todos os dias que nós assistimos a um crime dessa natureza, e nós estamos profundamente sentidos e consternados com a perda quer da Beatriz, quer do Jomance, mas, de facto, só a polícia que tem capacidade para explicar à sociedade aquilo que se passou. E esse trabalho da polícia deve ser questionado. É evidente que a família deve questionar, mas deve questionar não com a emoção, não com acusações infundadas, mas com provas, com evidências. Se tiver alguma prova a família de que o trabalho da polícia não é o mais correto, é claro que a família deve debater-se para que se faça justiça. Agora, neste momento, de facto, por um lado, tratar da família, fazer um apoio à vítima, a essas famílias, e por outro lado, respeitar e apoiar e permitir que a polícia faça o seu trabalho, porque é com o trabalho da polícia, o trabalho pericial e científico, que nós vamos poder encontrar estes criminosos que cometeram esse bárbaro crime que abalou a sociedade angolana. Muito obrigada pela sua presença, João Paulo Ganga, e este é um assunto que a Zimbo vai continuar a acompanhar. Por enquanto, vamos a outras notícias. 4 pessoas morreram na